E aí, hoje o nosso papo é sobre testes automatizados de front-end. Sabe aquele friozinho na barriga que dá antes de subir um código novo? Pois é, a ideia aqui é justamente mostrar como a gente pode transformar essa ansiedade em pura confiança, criando uma base muito mais sólida para qualquer projeto. Vamos nessa? Bom, acho que todo mundo que desenvolve software já passou por isso, né? Aquele medo de ir lá consertar uma coisinha e, sem querer, quebrar outra que estava funcionando perfeitamente. Isso tem até um nome técnico: regressão. E olha, é uma das maiores dores de cabeça que a gente pode ter no dia a dia. Vamos pensar um pouco qual é a maior preocupação na hora de mandar uma funcionalidade nova, um ajuste lá para a produção. O que mais tira o sono? E para muita gente, a resposta é exatamente essa: o medo de causar uma regressão. Trabalhar com esse medo é como, sei lá, construir um prédio sem rede de segurança. É super estressante e, claro, deixa todo o processo de desenvolvimento mais lento e bem mais arriscado. E é exatamente aqui que entram os testes automatizados. Eles são a nossa solução. São a tal rede de segurança que vai pegar os erros de forma automática muito antes que eles tenham a chance de chegar nas pessoas que usam o sistema. Mas o que são esses testes, afinal? De forma bem simples, eles são verificações automáticas para garantir que a interface está se comportando do jeito que a gente espera. A ideia principal é pegar bugs, claro, mas também permitir que a gente mude o código com segurança. E tem um bônus: eles acabam virando uma documentação viva de como o sistema deveria funcionar. Para fazer essa mágica acontecer, a gente usa algumas ferramentas-chave. Vamos apresentar essa equipe usando umas analogias bem simples, para que todo mundo consiga entender mesmo quem nunca escreveu um teste na vida. O primeiro da equipe é o Jest. Pense nele como o inspetor da obra, sabe? Ou talvez o gerente do projeto. É ele que organiza todos os testes, roda um por um e no final chega com um relatório dizendo: olha, isso aqui passou, isso aqui falhou. Depois, a gente tem a Testing Library. Essa aqui é genial. Ela funciona como se fosse um usuário robô. O foco dela não é olhar os detalhes de como o código foi escrito, mas sim interagir com a tela do mesmo jeito que uma pessoa faria. Achando um botão pelo nome, lendo um texto, preenchendo um campo. E para tudo isso rodar sem precisar de fato abrir o Chrome ou o Firefox a cada teste, a gente usa o JS-DOM. Ele cria um tipo de navegador simulado, um palco virtual onde nossos componentes podem ser testados de forma super rápida e controlada. Ok, já conhecemos as ferramentas, agora como a gente escreve um teste? A boa notícia é que existe uma estrutura, um padrão que é incrivelmente simples e fácil de lembrar. É perfeito para quem está começando. Esse padrão é conhecido como Arrange, Act, Assert. Em bom português, preparar, agir e verificar. É basicamente a receita de bolo para escrever testes que são claros e fáceis de entender. Vamos ver isso funcionando na prática, que fica mais fácil ainda. Para isso, vamos usar o exemplo mais clássico que existe, um simples componente de contador. Sabe, começa em 0, clica no botão, vira 1. É o jeito perfeito de ver aquele padrão de 3 passos se transformar em algo concreto. Olha só como a gente segue a receita à risca. Primeiro, a gente prepara o cenário colocando o componente na tela. Depois, a gente age simulando o clique no botão. E por fim, a gente verifica se o resultado, aquilo que apareceu na tela, é o que a gente esperava. Simples assim. Beleza, agora que a gente já sabe o como, vamos falar um pouco sobre o porquê de fazer as coisas de um certo jeito. A mentalidade que a gente adota para escrever testes é o que realmente faz toda a diferença entre um teste bom e um teste ruim. Essa frase aqui é a chave de tudo. Ela resume a filosofia mais importante. A gente deve testar o que a pessoa que usa o sistema vê e faz. Um bom teste tem que refletir a experiência real e não ficar preso nos detalhes de como o código foi implementado por dentro. Isso é o que o torna robusto. E esse slide mostra bem essa diferença. Um teste frágil se prende a um detalhe interno, tipo um teste ID. Se alguém vai lá e muda o nome desse ID, pronto, o teste quebra, mesmo que a tela continue funcionando perfeitamente. Já um teste robusto foca na experiência. Ele procura por um botão com o texto enviar, exatamente como uma pessoa faria. Esse teste sobrevive a mudanças internas no código. E para ajudar, essa tabela aqui é tipo um guia de bolso. Ela dá uma ideia de qual ferramenta usar para encontrar elementos na tela em cada situação. É um bom resumo para saber qual é a melhor forma de interagir com a interface, dependendo do que a gente precisa fazer no teste. Bom, a gente está chegando no final e agora a gente volta para aquele problema do começo, lembra? O medo, a ansiedade de subir código novo. A essa altura já deu para ver como os testes atacam esse problema de frente. E no fim do dia, o maior benefício é esse aqui:
Ter bons testes não é só sobre achar bugs, é sobre ter liberdade. Liberdade para melhorar o código, para inovar, para testar ideias novas, tudo isso sem aquele medo constante de quebrar alguma coisa no processo. Para fechar, aqui ficam algumas dicas de ouro para quem está começando. São hábitos que, se a gente cria desde o início, ajudam a escrever testes que são não só eficazes, mas também fáceis de dar manutenção no futuro. Vale a pena guardar isso aqui com carinho. E para a gente terminar, fica essa provocação. Pensando nos projetos em que cada um trabalha, onde é que está o maior risco? Qual é aquela parte importante do sistema que hoje está sem essa rede de segurança? Talvez seja exatamente por aí que vale a pena começar.